Bendito seja o nome do Senhor. O Natal está chegando porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí, o que o Natal significa para você? Para quem e para quando o Natal aponta? Pense nisso, vamos pensar juntos. Graças ao bom Deus, porque sua misericórdia é infinita. Eu tenho o prazer de estar mais uma vez com você nesse abençoado programa. E a partir de agora, aqui no Canal da Esperança, começa Além dos Fatos. Muito bem, tempo passa rápido, não é? Já estamos nos aproximando aí do dia de Natal. Graças a Deus que todo ano tem Natal. Todo ano tem essa comemoração bonita, onde as pessoas pensam mais em Deus, se tornam mais fraternas, mais solidárias, pensam mais no semelhante, é incrível. Quanto mais a gente pensa em Deus, quanto mais nós vemos a Deus pela fé, mais nós nos vemos e vemos os outros com os olhos do Senhor. E como é bom quando a gente se vê e vê as pessoas com os olhos de Deus. A gente tem muito mais compaixão, muito mais compreensão. Nós nos tornamos pessoas muito mais empáticas, mais solidárias, mais amigas. Que Deus lhe abençoe, que cada dia mais a luz do Evangelho possa iluminar a sua vida, para que você seja uma pessoa bem resolvida consigo mesmo, consigo mesma e também com seus semelhantes. E eu tenho um presente para você, já que o assunto é Natal, ora, combina o presente, não é? Revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você não tem a revista, é só pedir que a gente lhe manda. Você já vai começar daqui a poucos dias o ano novo, estudando a Palavra de Deus através da revista Verdades para o Tempo do Fim. Entre no blog do programa Além dos Fatos, que você vê aí na sua tela. E é só você preencher um rápido cadastro e a revista vai chegar na sua casa. Ou então você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue em dia útil e horário comercial. E a nossa equipe anota as suas informações e manda a revista para você. E como eu disse, você já vai começar 2018 estudando a Bíblia e compreendendo a vontade de Deus para os seus caminhos. E a gente sempre convida você a interagir conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook ou então pelo Instagram. E uma outra opção maravilhosa é você inscrever-se em nosso canal no YouTube, tá bom? Para que você possa rever todos os programas que desejar, além de compartilhar com seus amigos. E eu tenho abraços para a gente querida, começando com a Karine Correia, de Brusque, Santa Catarina. E ainda para o Everson Christian, lá do Capão Redondo, na cidade de São Paulo. Também para o Patrick Feitosa, de Brasília, Distrito Federal. E para Viviane Souza, de Lavras, Minas Gerais. É muita gente boa e gente querida espalhada por todo o Brasil que nos dá o prazer, o privilégio de recebermos a sua audiência. Portanto, o abraço é para você que está nos acompanhando agora, para você que está com o coração aberto para receber a mensagem de Deus nesses dias que antecedem o Natal. Qual o significado do Natal para você? O que o Natal indica? Para que o Natal aponta? Veja a opinião das pessoas. O Natal está chegando agora, então a senhora acha que é um momento especial? O que isso significa para a senhora? Família, todo mundo juntinho, comemorando o Natal. É a melhor coisa que existe. É onde você esquece tudo que aconteceu durante o ano e vamos perdoar e vamos começar tudo de novo. Sim. Nascimento de Jesus. Dia de família, ganhar presente, comemorar. O Natal é uma data muito importante, né? E como eu trabalho em comércio também, então eu sei que o Natal é uma expectativa. A gente passa o ano inteiro pensando em dezembro, né? O mais importante é estar com a família e com as pessoas que você gosta para se preparar para o ano novo, né?
Ultimamente ando tão triste, perdi bastante gente. Natal para mim agora é um pouquinho triste. A paz, família reunida, alegria, pessoal, todo mundo junto. Eu não sei dizer bem, porque parece que é só naquele momento que as pessoas se unem, as pessoas estão felizes. Eu acho que não tem que ser assim só porque é Natal. Tem que ser todo dia. A pessoa acordar bem, sorrindo, ver bem com a vida, fazer bem ao próximo. Não é só porque é Natal. Muito bem, são alguns amigos compartilhando as suas ideias. Uma pergunta para você. Você sabe na Bíblia onde está a primeira referência ao Natal? E aí, sabe? Você que é estudioso da Bíblia, já pensou onde pela primeira vez na Bíblia há uma referência ao Natal, ao nascimento do nosso Salvador? Pensa um pouquinho aí. Eu já lhe respondo logo após a oração. Vamos orar juntos, pedindo a bênção do Senhor para o estudo de sua palavra. Ó Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento sublime. E te peço, Senhor, que Tu ilumines nossa mente e nosso coração, para que nós todos compreendamos bem a mensagem que tens para nós nessa hora. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou então lhe convidar para acompanhar comigo a leitura do texto bíblico, onde eu vejo a primeira referência ao Natal. Estou buscando aqui na minha Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15. E talvez você esteja se perguntando aí, afinal de contas, Gênesis? Primeiro livro da Bíblia lá no Antigo Testamento? Lá no princípio, lá na origem? É aí mesmo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha só o que está escrito. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estranho isso? Não, não é estranho. Você já vai compreender. Veja bem, estas palavras foram proferidas pelo Senhor nosso Deus no Éden. A Bíblia diz que depois que Deus criou os nossos primeiros pais e os colocou no jardim do Éden, lamentavelmente nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram enganados pelo inimigo de Deus, pelo diabo, que usando uma serpente, levou Adão e Eva a desconfiarem de Deus, a desobedecerem a Deus. E em decorrência dessa desobediência, eles se separaram do Senhor. E a Bíblia diz que Deus os procurou no Éden, Adão e Eva se esconderam. E finalmente, quando se apresentaram, Deus disse assim, Adão, o que houve? E Adão disse, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me seduziu aí, me fez comer o fruto proibido. E o Senhor procurou Eva e disse, Eva, afinal de contas, que isso? E Eva disse, Senhor, foi a serpente me enganou. E é nesse contexto que Deus conversa com a serpente. Lembra, a Bíblia diz que a serpente foi apenas usada pelo diabo para enganar os nossos primeiros pais. E nessa conversa de Deus com a serpente é que o Senhor diz assim, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente da mulher, ele te ferirá a cabeça e tu, ou seja, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Parece estranho, não é? O próprio Deus falando que ele iria promover uma inimizade. E de repente você pode estar pensando assim, ei pastor, mas inclusive isso não combina com Natal, porque Natal tem a ver com amizade, Natal tem a ver com solidariedade, com fraternidade, mas o texto aqui está falando de inimizade, como isso pode ter alguma relação com o Natal? Mas creia, é assim mesmo que a gente entende. Claro que essas palavras, elas têm primeiramente uma aplicação literal, porque de fato, após o pecado, passou a haver uma ferrenha inimizade entre o ser humano e as serpentes. Mas ao longo dos séculos, o povo de Deus tem visto nesse texto bíblico uma linguagem profética. O povo de Deus, a igreja de Deus tem visto aí uma linda e poderosa mensagem profética. Quando Deus diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente,
O Senhor está mostrando, está revelando uma promessa de libertação, de cura e de vida, através do descendente da mulher. Aquele que viria para buscar e salvar os perdidos pelo pecado. Aquele que viria para libertar os escravos do diabo. Aquele que viria para dar vista aos cegos espirituais. Veja bem, conforme o texto, o Senhor diz: eu, Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência do diabo, os seguidores do diabo, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça. Jesus feriria a cabeça da serpente. E um detalhe interessante, no original, no hebraico, este ferir aqui tem a ver com um golpe mortal. É a ideia de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente, então, diz o texto, lhe feriria o calcanhar. Esmagar a cabeça é mais do que ferir o calcanhar. Agora, é verdade que Cristo não sairia ileso desse conflito com o mal, porque as marcas, as cicatrizes do seu sofrimento na cruz, elas permaneceriam no Filho de Deus para sempre. Os filhos de Deus, o povo do Senhor, a igreja de Deus, tem visto em Gênesis 3, verso 15, uma promessa, ou diria uma síntese do grande conflito entre Cristo e Satanás. Nossos primeiros pais, que tinham o domínio do mundo, eles o perderam quando cederam à tentação. Em vez de governantes do mundo, nossos primeiros pais tornaram-se escravos de Satanás. Mas veja que antes de Deus proferir a sentença para Adão, Deus traz uma promessa de esperança. Esperança com a vinda do libertador. O homem dominado pelo inimigo não permaneceria para sempre escravo dele. O pecado não iria ter domínio eterno. Com o libertador que nasceria da mulher, o ser humano então se libertaria do domínio do mal. O domínio seria recuperado, o domínio do mundo seria recuperado e a felicidade seria restaurada. Essa, inclusive, é a grande mensagem, a mensagem central de toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, a grande mensagem bíblica é o Evangelho, as boas novas de salvação através do Senhor Jesus Cristo, nosso maravilhoso libertador. E é nesse contexto do nascimento de Jesus que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico ou profeta evangélico, ele, tendo vivido 700 anos antes de Jesus nascer, tendo vivido 700 anos antes dessa promessa de Deus feita lá no Éden se cumprir, o profeta messiânico, o profeta evangélico Isaías, ele fala a respeito da vida, da pessoa e da missão do Messias. Alguns veem Isaías como sendo o rei dos célebres profetas de Israel. E os escritos de Isaías como sendo a obra-prima dos textos proféticos. Olha só, Isaías, capítulo 9, verso 8, o verso que citei na introdução do programa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ora, a respeito de quem mais o profeta poderia estar profetizando? De qual menino, de qual homem, senão o Deus homem, senão o menino Deus? Sim, ele está falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que viria e seria nosso maravilhoso conselheiro. Ele seria nosso Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, diz Isaías, Ele é o Príncipe da Paz. E o tempo passou, e a promessa se cumpriu. Vindo à plenitude do tempo, e eu agora já estou indo para Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Paulo diz que vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos de Deus. Vindo, diz Paulo, à plenitude do tempo, quer dizer no tempo certo, no tempo exato, de acordo com a sabedoria divina, de acordo com os propósitos e desígnios superiores do céu, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O descendente da mulher nasceu, surgiu, apareceu, conforme a promessa feita muitos séculos antes. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Observe, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ora, não parece estranho? Como que Jesus nasceria debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da própria lei? Essa expressão debaixo da lei ou sob a lei significa condenado pela lei. Jesus veio e nasceu sob a lei. Por quê? Porque Jesus nasceu como um pecador. Nasceu como nós, seres humanos, já nascemos condenados pelo nosso pecado. Jesus nasceu como nascem os pecadores, mas ele veio com uma missão de resgatar os pecadores, de resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, ou seja, condenados pela lei. E aí, como que ele poderia fazer isso? Simplesmente porque ele nasceu como um pecador, mas não viveu como um pecador. Jesus nasceu como um condenado, mas ele não viveu como um condenado. A Bíblia diz que nosso Senhor, nosso Salvador Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Em momento nenhum o acusador pôde apontar o dedo para Jesus e dizer: você não serve para salvar a humanidade, porque você é um pecador tanto quanto os outros. Nunca, jamais. Porque Jesus viveu em santidade plena. Jesus venceu o desafio de não pecar, de ser obediente de maneira plena à santa lei de Deus. Oh, sim, lembre-se disso. Ele nasceu como nascem os pecadores, mas não viveu como os pecadores vivem. Ele nasceu como nascem os condenados, mas não viveu como um condenado, porque ele viveu em plena santidade. Por isso que ele é o nosso maravilhoso Salvador. Por isso que ele pode resgatar os que estão sob a lei, os que estão condenados pela lei. Jesus é o Deus que se tornou homem. Jesus é o rei que se fez servo. É o leão que se fez cordeiro. Nosso maravilhoso Salvador é aquele que, sendo grande, se fez pequeno para engrandecer os pequeninos. Jesus é aquele que, sendo rico, se fez pobre para enriquecer os pobrezinhos. Oh, bendito Cristo! É aquele que, sendo santo, se fez pecador para santificar os pecadores. Jesus é o Filho de Deus que se fez filho do homem para que os filhos dos homens voltemos a ser filhos de Deus. Bendito seja Jesus, bendito seja o nome do Senhor, nosso maravilhoso Salvador, aquele que veio a este mundo para cumprir uma missão específica. E creia, a missão não foi outra, senão viver em santidade, para morrer no seu e no meu lugar, e depois ressurgir para mostrar para você e para mim que ele tem poder sobre a morte, e ainda mais para interceder por nós no santuário celestial. Mas esse mesmo Cristo que nasceu, viveu, morreu, ressurgiu, intercede, creia, ele também voltará em glória e majestade. E eu quero lembrar a você, nesses dias que antecedem o Natal, que para nós cristãos que vivemos em pleno século XXI, o Natal continua, é claro, obviamente, apontando para o Senhor Jesus Cristo, para o seu nascimento, para a sua vida santa, para a sua morte expiatória, para a sua ressurreição gloriosa, para a sua intercessão no santuário celestial. Mas eu quero enfatizar um aspecto importante para você, é de que nós cristãos precisamos ter os nossos olhos não apenas no passado,
mas também no presente e no futuro. No presente, nosso Cristo vive. No presente, nosso Cristo intercede por nós. E no futuro próximo, nosso Cristo virá para nos buscar. Esta é a sua maravilhosa promessa. E todos os filhos de Deus, nesses dias tão especiais de Natal, devem ter esta mensagem na mente e no coração. Eu quero insistir com você hoje e nas 2 mensagens da próxima semana, antecedendo o Ano Novo, a respeito da nossa bendita esperança, da maior expectativa de nossa vida, que tem a ver com o retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Por isso eu digo para você, não apenas olhe o passado, veja o futuro. A realidade passada aponta para a esperança futura. Ao olhar o passado, renove sua confiança no futuro. Nosso Senhor veio para sofrer e morrer. Ele veio para nos libertar da condenação do pecado, da culpa do pecado. É por isso que todo pecador hoje pode correr aos braços de Cristo e clamar por misericórdia, clamar por perdão e será perdoado. Porque o nosso Deus é rico em misericórdia, o nosso Deus tem prazer em perdoar. Ele veio para viver e morrer por nós, para nos libertar da condenação do pecado. Porém, mais que isso, Jesus também veio para nos libertar do domínio, do cativeiro, do poder do pecado. Quando você se entrega a Cristo e confessa seus pecados, essa mesma graça de Cristo que lhe recebe e lhe perdoa, ela também lhe transforma. Ela age na sua vida para lhe dar uma nova vida, uma vida de santidade na presença do Senhor. E esse mesmo Cristo que veio para nos libertar da culpa e do domínio do pecado, ele virá a segunda vez. E aí ele nos libertará até mesmo da presença do pecado. É isso. O Senhor vai extirpar, vai aniquilar, vai acabar de uma vez por todas, de forma completa e irreversível com o mal. Um dia nós não teremos mais, não só a culpa ou o domínio do pecado, mas até mesmo nós não teremos mais a presença do pecado, porque o Senhor nos libertará por completo. Eu estou pensando agora num texto fabuloso da Bíblia que você provavelmente conheça. E eu estou me referindo à Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento e que os filhos de Deus gostam muito de lê-lo e meditar nele. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, verso 13, depois de falar de vários homens e mulheres de Deus dos tempos do Antigo Testamento, que foram fiéis ao Senhor, com uma ênfase aqui no contexto aos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. O autor de Hebreus diz assim, Hebreus 11, 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estes homens e mulheres de Deus, diz o texto bíblico, eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque estes homens e mulheres de Deus, eles não tiveram o privilégio de alcançar a promessa do Senhor de entrarem na Canaã terrena. Mas, ainda assim, eles permaneceram leais e confiantes no Senhor. Eles, inclusive, também, é claro, morreram antes da plenitude do tempo, para a primeira vinda de Jesus. Eles não viram o Messias. Mas olha aqui uma coisa importante. Ainda que as promessas não tenham se cumprido, tanto em relação à herança e a viverem na Canaã terrena, como também eles não tiveram o privilégio de ver o Cristo, de ver o Messias, o descendente da mulher prometido desde o Éden. Estes homens e mulheres de Deus viveram na fé e eles morreram em paz, porque apesar de não terem visto as promessas se cumprirem, eles creram nas promessas de Deus de todo o coração. Talvez você e eu, nós, filhos de Deus da atualidade, também não vivamos até a plenitude do tempo
para a segunda vinda de Cristo? Pode ser, não é? Claro que a gente fica sempre na esperança de que Jesus ainda venha em nossos dias, mas pode acontecer de Jesus não vir em nossos dias e nós morrermos antes da plenitude do tempo, antes da segunda vinda de Cristo. Mas eu quero estimular você, se porventura isso acontecer, continue vivendo pela fé e declarando que você é um estrangeiro e peregrino sobre a terra. Ou seja, declarando, confessando e assumindo que este mundo, nas circunstâncias atuais, não é o nosso lar definitivo. Nós sonhamos com algo maior e melhor, porque foi para isso que Deus nos criou. Nós assumimos e declaramos que essa realidade presente de alienação de Deus, ela é temporária, porque o Senhor recuperará o domínio deste mundo. A felicidade perdida será restaurada e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque este, nestas circunstâncias atuais, não é o nosso lar definitivo. Nós seguiremos assim crendo, confessando o Senhor Jesus Cristo. Nós viveremos pela fé e se Cristo não voltar em nossos dias, nós morreremos na fé. Mas olha, eu tenho pensado que o verdadeiro significado do Natal é esse. O verdadeiro significado do Natal é nós compreendermos não só o nascimento do nosso Salvador, mas a razão por que ele nasceu. O desafio que ele enfrentou de viver uma vida de santidade. A gente precisa pensar nisso. O quanto ele sofreu por nós na cruz, lá no Calvário. E, aliás, toda a vida de Cristo foi uma vida de renúncia e sacrifício, porque foi o Deus eterno andando nos limitados passos do homem, sofrendo como sofre o homem. Quando nós pensamos no Natal, devemos pensar na ressurreição gloriosa de Cristo. Devemos pensar que nosso Cristo vive e está intercedendo por nós no santuário celestial. Mas, por favor, ao pensar no Natal, nunca deixe de se lembrar que aquele que vem virá e não tardará. Jesus virá para buscar a sua igreja. O plano iniciado, cuja primeira parte já foi realizada, a segunda será cumprida quando Cristo voltar em glória e levar a sua igreja. Creia nisso. Que Deus lhe abençoe, portanto, neste Natal, que seja um Natal pleno de compreensão da palavra de Deus e de esperança no Senhor. Vamos orar juntos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, que é linda, que é maravilhosa, que é tão esclarecedora. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o verdadeiro propósito do Natal e que o menino que um dia nasceu em Belém nasça em nosso coração e se torne um Cristo vivo e poderoso que conduz a nossa vida até a vitória completa, até o dia quando os Teus filhos forem colocados em Tua presença para sempre. Eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família nesse Natal. E lembre sempre o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Estamos juntos. Um abraço. Tchau.